Olá, meu nome é Pfizer. Olá, meu nome é Rodrigo. Você está no Vino Série, um canal pra gente falar de série, filme, livro enquanto bebe vinho. E hoje vamos dela. Vamos de uma série brasileira. Não apenas uma série brasileira, como a primeira série brasileira produzida pela Amazon Prime Video. Estou falando de Dom, que estreou recentemente na plataforma, e conta a história do Pedro Dom, né, que ele era conhecido como o Bandido Gato lá no Rio de Janeiro. E lá no começo dos anos 2000 ele aterrorizou muita gente aí, roubando mansões, né, roubando casas de luxo junto com uma turma ali, né, que ajudava ele nesses roubos. Aí ele roubava todo o dinheiro da casa, todas as joias, e ele foi fazendo isso com várias pessoas. O Pedro Dom tinha problemas bem pesados com drogas, né, ele era dependente químico, ele fazia uso sobretudo de cocaína, e a série aí vai nos mostrar então todo esse caminho do Pedro, mas com um fio condutor ali diferente do que já foi noticiado, que é o fio condutor do pai dele. O pai dele chegou, né, pro diretor da série, pro Breno Silveira, e falou que gostaria que a história do filho dele fosse contada ou recontada de uma maneira diferente daquela que os jornais contaram, né? Que foi aquela visão dele de traficante, de bandido. Ele não queria que o filho fosse lembrado só por esse lado. Então aí eles tiveram a ideia de fazer essa série contando, humanizando, né, um pouco ali a figura de Pedro Dom, tomando bastante cuidado para não justificar. Então fica tranquilo você, cidadão de bem, temos uma série pé no chão. Bom, Dom chega aí, né, na plataforma da Amazon com um selo assim, com um selo de grife pesada. Grife boa, primeiro porque é uma criação do Breno Silveira, que é um cineasta aí que anda fazendo muito barulho, ele é muito elogiado, ele é um ótimo diretor, ele é mais conhecido aí de todo mundo por ter dirigido Dois Filhos de Francisco, que eu acho um ótimo filme. E a outra questão que faz dessa série ali uma grife rica, chique, é porque ela é feita pela produtora Conspiração, que é uma das produtoras também aí mais respeitadas e mais premiadas do país, já foi indicada ao Emmy aí algumas vezes. Ela produz coisas finas, como tipo Sob Pressão na Globo. Então o negócio é luxo. Mas o que eu achei dela? Vamos lá. Antes disso, eu quero saber se você já curte o Vino Série no Instagram. Ainda não? Poxa vida, curte lá. Lá tem notícia, tem enquete, tem conteúdos exclusivos, tem novas dicas de série, de livro, de filme. Conteúdo exclusivo pra você, então curte lá. Se você gostar desse vídeo, se tocar no seu coração, assina esse canal aqui. Aqui a gente é legal, é uma comunidade legal. Bom, então o que eu achei de Dom? Dom, pra mim, é uma série que vai te conquistando aos poucos. É uma série que eu acho, pelo menos pra mim, funcionou assim, tá? Não sei como é que vai ser pra você, mas pra mim, quando eu fui ler, eu não sabia dessa história do Pedro Dom, não conhecia. E aí quando eu me toquei que era uma série baseada numa história real, fui ler um pouquinho da história dele, e aí pra mim a série virou outra coisa, ficou muito mais interessante. Porque no começo eu não tava muito entendendo qual que era dessa série. Ela é uma série que vai te envolvendo aos poucos, porque ela vai, infelizmente, né, te mostrando um Brasil muito presente, um Brasil que sei lá, você começa a ver da onde que começou algumas coisas aí muito enraizadas aqui, um Brasil falido aí na guerra às drogas, um Brasil que não consegue resolver esses problemas das drogas e muitas vezes até piora. E aí a gente tem três linhas temporais aí. A gente tem o Pedro Dom criança, a gente tem o Pedro Dom atual ali já, né, fazendo várias coisas criminosas, e a gente também tem a história do pai dele. E aí o pai dele a gente também acompanha em dois momentos, mas principalmente quando ele é jovem, porque aí a gente consegue fazer uma relação dele com o filho depois de alguns anos. Então até você entender que todas essas linhas aí, elas servem para dialogar, né, com o que está acontecendo no momento, no atual Pedro Dom ali que a gente está vendo, achei que demora um pouco. No começo eu não sabia o que a série queria contar, mas aí depois desses dois primeiros episódios, para mim a série dá uma engrenada assim incrível, porque ela começa a pegar em questões que infelizmente são muito fáceis de identificar, são muito identificáveis para várias famílias. Eu tenho para mim que todo mundo tem uma historinha aí parecida, ou pelo menos conhece, tem alguém muito perto que já tenha passado por isso, por problemas de dependência química. Então é o uso de drogas e como isso vai adoecendo as famílias. Acho que isso foi feito na série de uma maneira muito intensa, tá todo mundo muito intenso nessa história, todo mundo se jogou ali mesmo. A ideia é humanizar um pouco o Pedro Dom, mas ao mesmo tempo você também não pode ver ele ali como vítima. Você até vê ele como vítima ali de uma doença, né, que é a dependência química. Mas em nenhum momento colocam ele ali como um herói, ou como um mártir, não tem isso não. É mais um personagem real, humano, complexo. Eu acho que na maioria das vezes eles conseguem fazer isso muito bem. E assim, como nada na vida e nada nessa história aí é simples, um bandido não é só um bandido, né? Temos que lidar com o quê? Com o famigerado contexto. Nesse contexto aí a gente vai ver cenas muito fortes, cenas difíceis mesmo. Por exemplo, dele usando drogas quando criança ainda. Os relatos ali dizem que ele começou a usar cocaína com 9 anos, começou a usar drogas com 9 anos. Então a gente vai entrando numa montanha russa
força ali de sentimentos, que é algo admirável do ponto de vista narrativo, admirável no ponto de vista de direção, porque há uma entrega ali dos atores, há uma preocupação das cenas em serem bastante intensas e bastante perturbadoras. Tinha umas horas ali que eu achava que eu tava cheirando pólen com eles. A minha rinite quase atacou. Então tem umas cenas ali que são sufocantes de assistir, o que pra uma série ali é uma experiência sempre muito interessante. Então assim, o Pedro Dom ele se torna um bandido muito perigoso lá no Rio de Janeiro, mas a série quer mostrar como isso aconteceu. Acho que as partes em que a série mais brilha são as do Pedro Dom com o pai, as diversas tentativas do pai de salvar o filho, as diversas tentativas dele mesmo se salvar, a passagem do Pedro pela FEBEM, que era uma coisa tão horrível aqui nesse país, a passagem dele por diversas clínicas, a sedução das drogas, as companhias, a forma como o sistema te seduz de uma maneira ali muito perigosa, né? Principalmente para quem já tem problemas com as drogas, como ninguém consegue lidar com isso direito, é muito interessante ver isso. É muito fácil julgar, né, quem tá de fora ou quem não tem um filho com esse problema, é muito fácil falar ali, se irritar, mas quem tá ali por dentro é muito difícil. Como é que você lida com isso? Eu acho que a série retrata isso de uma maneira muito natural, e tudo isso dá muito mais força pra série, mais do que as partes de ação ali, né, quando a série abraça ali uma narrativa um pouco mais policial, um pouco mais de ação, que é algo mais tradicional. Eu acho que ela ganha força mesmo quando ela mostra essas relações humanas aí. E aí a gente tem um retrato do Brasil aí completamente corrompido, completamente verdadeiro, como a gente é uma nação triste. Então ali, polícia e ladrão, eu não sei qual é a diferença entre os dois. E aí o trabalho dos atores tá muito bom. O Gabriel Leone tá, assim, incrível, tirando a lente colorida azul dele no olho, tá? Porque não usem lente colorida. É um recado aqui que eu dou pra vocês, gente. Não fica bom. Mas tirando isso, ele tá absurdo. Tá absurdo porque ele vai definhando ali de uma maneira, né, conforme o personagem vai entrando mais ali na parte obscura da vida. Não é nem tanto a caracterização, não. É a parte psicológica. Você consegue ver a mudança ali, a mudança no olhar, a mudança de falar, a mudança de lidar com os outros. A gente vai vendo ele se perdendo e se encontrando e se perdendo e como ele tá sempre por um fio ali. A gente tem o Felipe Bragança, que faz o pai do Pedro, né, o Vitor, quando jovem. Ele tá muito bem também, ele mostra uma fragilidade ali, ao mesmo tempo que ele mostra a coragem do jovem, uma certa petulância, principalmente do jovem lá dos anos 70, né, que tinha alguns ideais ali, por causa da situação política do país. Aí o personagem também vai crescendo aos poucos, ele vai olhando ali aquele ambiente, ele vai experimentando algumas coisas traumáticas que vão influenciar muito a relação dele com o filho no futuro. Então a gente tem um trabalho dele muito bom, como essa pessoa que começa ali um pouco tímida, um pouco insegura e vai entendendo como o Rio de Janeiro funciona, como o Brasil funciona, o que ele gostaria ali de fazer, né, para interromper aquele ciclo de drogas, e aí ele vai vendo que isso é impossível. E essa história é muito boa, diferente um pouco da história do Flávio Tolesani, que faz ele já depois de adulto. A trama dele não é ruim, não. E ele tá muito bom também, o Tolesani. Mas ele tá sempre igual, então não tem muita variação ali na atuação dele, não. E a história dele, assim, eu não gostei muito porque parece uma coisa meio paralela ali que tá acontecendo na série. Essa trama ali paralela dele investigando em generais, eu acho que não agrega muito pra história principal. Você consegue fazer uma relação ali com tudo, mas não achei muito interessante, não. Mas ela não é ruim porque a dinâmica de todos esses personagens são muito boas. Então a série tem um ritmo bom, ela não te deixa entediado em nenhum momento. Então o conflito entre cada um deles ali tá muito bem desenvolvido. Eu acho que a série vai melhorando episódio a episódio. Tem alguns episódios que me comoveram muito, assim, o quarto episódio eu chorei. Acho que o que eles fizeram é fazer uma relação ali um pouco mais íntima, né, entre aquele personagem dos jornais e o personagem real que era dentro de casa. Eu acho que é interessante olhar pra ele sem muito julgamento. A gente já sabe tudo que ele fez, mas é interessante você olhar ali ele como humano, né, e não como um personagem dos jornais. Eu me surpreendi bastante, assim, por ser a primeira série da Amazon. Acho que eles investiram pesado não só em produção, mas acho que houve ali um tratamento, uma atenção no roteiro. Eu me surpreendi bastante com o realismo daquilo. Eu já convivi com algumas pessoas, não da minha família, mas já convivi com pessoas que tinham outras pessoas próximas ali com problemas de dependência química. E é impressionante como as histórias, elas se repetem, elas seguem padrões, é tudo muito parecido, é tudo muito real, então te dá uns gatilhos, assim, porque você tá vendo umas coisas ali que realmente acontecem. Então, assim, recomendo demais, séries brasileiras aí pisando com bondade. Tenho certeza que essa série vai fazer sucesso lá fora, porque tem uma cara de mercado internacional. Ela é nossa, né? E agora eu quero saber de você. Já assistiu Dom na Amazon? Você já assistiu? Me conta aqui o que você achou. E se você não assistiu, vamos lá, dá uma chance. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Assina esse canal se você ainda não assina.
A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!